Boa tarde a você, Manuel. Todos que acompanham o Balanço Geral. Foi a mãe, uma adolescente de apenas 17 anos, que veio aqui até essa sorveteria de Colombo, fica no bairro Santa Fera, por volta das 5h30 da tarde de ontem. Chovia, garoava, como acontece agora também. Ela falava ao telefone, estava com o carrinho de bebê e dentro a filha dela de apenas 9 meses de idade. A mãe, então, chegou com o carrinho, avisou o dono da sorveteria que iria deixar aqui o carrinho para que outra pessoa buscasse a criança e saiu. O dono estava bastante movimentado aqui, a sorveteria, ele percebeu que tinha algo errado e chamou a polícia logo na sequência. A gente vai falar com eles agora, né? A gente viu aí a imagem do carrinho com a criança, que aliás, todos dizendo que era uma criança linda, que estava bem cuidada, com roupas limpas, com fraldas, e a mãe deixou na mochila, inclusive, os documentos da criança e dela também. Deixa eu falar com o Rafa, que é quem estava aqui na sorveteria no momento. Rafa, foi isso, né? A mãe chegou, deixou o carrinho, você ainda pediu para ela trazer o carrinho para dentro porque chovia. Como é que foi essa história? Exatamente, como já foi informado ali. Ela chegou falando ao telefone, chorando, me avisou que iria deixar a criança ali fora. Daí, como eu estava com clientes, estava atendendo aqui na loja, pedi para ela deixar o carrinho aqui dentro. E ela deixou o carrinho, deixou a mochila do bebê ao lado e foi embora. Então você percebeu que tinha alguma coisa errada e chamou a polícia? Exatamente. Daí chamamos a polícia, chegou a viatura aqui, encaminharam para o UPA, a criança, e de lá vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar, né? Pois é. Essa criança já está na casa do acolhimento, está sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Hoje um avô desse bebê teria ligado lá buscando informações, mas essa criança continua com o conselho. A Suelen, a esposa do Rafa, está grávida. Ela veio até aqui para ver toda a situação, aí você imagina o que ela sentiu. Qual foi o seu sentimento, Suelen, de ver que uma mãe tinha abandonado o bebê aqui? É bem difícil, né? A gente não acredita na hora, né? Até na hora que ele me ligou pedindo ajuda, né? Porque tava só ele e a neném, eu não acreditei. Eu falei assim, você tá brincando comigo, né? Aí eu cheguei aqui, realmente, o neném tava ali, olhei, né, o neném, fui olhar a documentação, o neném tudo limpinho, tudo cheirosinho, sabe? Deu uma dor no coração, porque a gente tem várias opções hoje em dia, né? Se a menina não tem condição de cuidar, entrega pra família, né? Eu fiquei bem desesperada. Ontem eu fiquei bem chateada, porque eu tô de 5 meses, né? Eu vou ter uma menina também. Então, eu fiquei muito chateada ontem. Isso é uma situação que você não imagina, né? Você vê na TV, mas quando você tá vendo a criança ali, você entra em desespero. Ontem eu realmente entrei em desespero. Eu fiquei pensando, o que vai ser de uma menina dessa, né? De uma criança dessa? Que não tem culpa, né? De vir ao mundo. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela atitude. Eles que, além de chamar a polícia, né, que veio até o local rapidamente e recolheu a criança, levou então ao Conselho Tutelar, com os documentos que foram encontrados na mochila da mãe, essa adolescente de 17 anos, tinha lá o endereço dela. Os dois pegaram o carro, foram até a casa. Lá encontraram a avó da criança, portanto, a mãe da adolescente. Vou até colocar nas palavras dela como é que essa mulher atendeu vocês. Ela nem deu bola de início pra gente, né? Ela não deu bola. Isso que daí causou mais indignação ainda, né? Não deu bola pra gente, aí ela chamou a tia que veio, né, nos receber, conversar com a gente, sabe? Pra só querer saber da criança, sabe? Porque a avó também não deu importância. Parecia que já, sabe, é uma coisa normal. Pois é, a informação do Conselho Tutelar é que os avós ligaram ao Conselho hoje para buscar informações sobre a criança. Como o Conselho ainda não repassou o caso para o Ministério Público, os conselheiros tutelares não dão entrevista, não falam sobre a situação dessa criança, mas a gente vai continuar acompanhando essa história. Como a gente viu aí, então, uma criança que estava bem cuidada, muito bonita, né, e simpática, aliás. Dizem os donos aqui que ela não chorou em momento nenhum, só chorou quando eles foram entregar ela para a Polícia Militar. Então a gente continua acompanhando essa história para ver se a polícia encontra a mãe, qual é a situação dessa família e o que vai ser feito dessa criança aí, né, Emma? Ô Douglas, eu preciso só te perguntar, porque eu acho que quem está em casa está com essa dúvida também. Uma criança bem cuidada, como a gente vê na foto que está ao seu lado aí, com o carrinho, com uma touquinha, toda paramentada, não houve explicação por parte da família do porquê isso ocorreu, Douglas? Oi, Emma, a história é a seguinte, né?
A mãe parece que chorava bastante ao telefone e tentava conversar, não se sabe se com o pai ou, enfim, com alguém com quem ela tinha um relacionamento, mas é algo que ela parecia, pelo menos quando deixou o bebê, bastante emocionada, enfim, chateada. A gente não sabe qual é a situação. O Conselho Tutelar, que foi quem conversou com os familiares da mãe dessa criança, por enquanto também não repassa informações sobre esse caso, porque, como eu disse, o Ministério Público ainda não foi informado oficialmente. O Ministério Público que vai investigar, então o Conselho Tutelar, por enquanto, não dá entrevista. Agora, a situação dessa família, por que ela abandonou a criança, ninguém sabe. Essa mulher, ela tentou enganar os donos aqui, dizendo que outra pessoa, o pai da criança, viria à sorveteria buscar. O Rafa estava atendendo aqui na sorveteria sozinho, com um monte de gente, com muito movimento. Você mesmo diz, Rafa, que não conseguiu dar tanta atenção para a situação até o momento que você viu que ela, de fato, deixou mesmo o carrinho. Exatamente. Aí, quando a gente viu que ninguém viria, daí tomamos as atitudes corretas, né? E ela falava ao telefone e você não conseguiu ouvir? Não dava para escutar, não tinha como. Só deu para entender que ela ia largar o bebê em algum lugar. E aí, como a gente vê, na mochila dessa abandonada junto com o carrinho, documentos, tinha lá o nome da menina, que a gente vai preservar, é claro, tinha o nome da mãe com o documento da mãe, tinha fraldas, tinha mais roupas limpas, além das que a menininha estava usando. Então, faz a gente imaginar que ela saiu de casa, é claro, já pensando em abandonar a criança aqui para que, de repente, outra família pegasse essa criança. O bebê de 9 meses encontrou aqui esse casal, que responsavelmente foi até a Polícia Militar. Mas a Suelen até estava comentando agora há pouco, já pensou se outro casal decide pegar essa criança e aí vai saber como ela vai tratar a criança, se vai, a gente conta histórias absurdas, se vai abusar, se vai, enfim, maltratar esse bebê. Então, uma irresponsabilidade sem tamanho cometida por uma adolescente de 17 anos, é verdade, mas que é mãe. Sem dúvida, Douglas Belan, trazendo aqui no BG de Sábado essa situação. Parabéns aos comerciantes também. Obrigado, Douglas, pela sua presença aqui no programa.